Ok. Bom, então vamos lá. Certo. Bom, pessoal, sobre o novo ensino médio, todas as turmas que começarem a ingressar no ensino médio a partir desse ano, elas passam a receber esse título de novo ensino médio, tá? Então, esse ano são com os alunos que estão nas primeiras séries, né? Que esse ano a gente tem 4, primeira série A, B, C e D. E as outras séries, né? O pessoal da segunda série e do terceiro são chamados, né? Só como ensino médio, tá? Então, todas as vezes que aparecer esse título, né, novo ensino médio, vocês sabem que para esse ano diz respeito apenas a esse pessoal da primeira série, tá? E as mudanças do ensino médio, elas vão ocorrer gradativamente. Então, esse ano é para a primeira série, o ano que vem para a segunda e no outro ano para a terceira série. Na verdade, vai acompanhar esses alunos que atualmente estão na primeira série, tá? E aí, quando eles se tornarem do segundo e do terceiro, é aí que acaba de implementar essas mudanças do ensino médio, certo? Agora, de todas as mudanças, né, que há, por exemplo, na questão do currículo, na questão do material didático, né, nas configurações de como são o ensino médio, com certeza a maior delas é uma relacionada com um assunto chamado itinerários formativos, tá? O que é isso? Então, é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá bom? O que são, então, esses itinerários formativos? Até o ano passado, ou até o começo desse ano, né, os alunos... Espera aí, tá dando um pouco de microfonia aqui, gente. Deixa eu mudar aqui. Os alunos, eles não... de todas as séries do ensino médio, eles estudavam as mesmas coisas, as mesmas matérias, sem ter mudança nenhuma, tá? Mas, a partir desse ano, os alunos que são da primeira série, eles começam a ter esses tais itinerários formativos, tá bom? Na prática, o que vai acontecer? Vocês, no ensino médio, a partir da segunda série, vocês vão ter algumas matérias que vocês vão estudar a mais e outras que vocês vão estudar a menos. Mas todas as disciplinas que vocês têm hoje no ensino médio, elas vão continuar de alguma maneira, tá? Então, a matéria de filosofia, história, matemática, física, química, todas elas continuam presentes, né? Elas continuam existindo nas 3 séries do ensino médio, tá? Mas dependendo do itinerário formativo que um aluno estudar, então vamos supor que tem dois colegas, né? Tem 2 alunos que são colegas na primeira série. E aí, quando eles mudam para a segunda série, um escolhe um itinerário, outro escolhe outra. O que vai acontecer na prática? Que um vai ter determinadas matérias que o outro não vai ter. Quer dizer, vão ter as mesmas matérias, mas, digamos assim, mas em quantidades diferentes, né? Um vai ter mais aula de matemática, por exemplo, e o outro pode ter mais aulas de ciências humanas. Para que todo mundo entenda do que eu estou falando, todas as vezes que a gente falar de área de linguagens, você tem que pensar nas seguintes matérias. O que está dentro do que a gente entende por linguagens? Português, inglês, educação física e arte estão dentro dessa área de linguagens, tá? A matemática, ela está sozinha, não tem nenhuma outra matéria que está junto com ela. Dentro de ciências humanas,
você tem História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, essas 4 disciplinas, essas 4 matérias compõem as ciências humanas. E no caso das ciências da natureza, você tem Física, Química e Biologia, certo? As matérias que hoje vocês têm de eletiva, de projeto de vida e tecnologia, elas compõem uma área à parte que é chamada de Inova, são as disciplinas do Inova. Essas continuam igual nos 3 anos do ensino médio, tá? Mas todas as outras aí, então, vão sofrer alterações por conta desses tais itinerários formativos, certo? Bom, quanto à questão dos itinerários, antes de eu explicar algumas possibilidades de itinerários com vocês, eu vou só passar para uma próxima tela para eu explicar como que vai ficar configurado nos 3 anos do ensino médio, tá? Então, vai ser assim, ó. Todos os alunos da primeira série, seja esse ano ou no ano que vem, continua do mesmo jeito, não muda absolutamente nada para os alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? A primeira série, perdão. Então, tem 30 aulas que a gente chama de formação geral, quer dizer, todas as matérias estão ali dentro dessas 30 aulas. Então, tem português, matemática, filosofia, química, né? Todas as disciplinas estão ali. E tem as outras 5 matérias do Inova, 2 de projeto de vida, 2 eletiva e 1 de tecnologia. Mas quando esses alunos forem para a segunda série, o que vai acontecer com eles? A formação geral, a quantidade de aulas vai diminuir de 30 para 20 aulas, tá? Para abrir espaço para que ele tenha 10 aulas, que aqui está com o nome de aprofundamento, mas são as matérias que compõem os itinerários formativos, tá? Então, vão ser 10 aulas que a gente fala de aprofundamento, porque não é uma aula para o aluno fazer recuperação, é o contrário. São aulas para aquele aluno poder se aprofundar naquelas matérias que estão mais de acordo com o seu projeto de vida, tá? Então, por isso que, em especial, esse ano, os alunos da primeira série, a matéria de projeto de vida é extremamente importante para ajudar os alunos a pensarem, refletirem melhor sobre o seu futuro e, com isso, ficar mais fácil de decidir qual itinerário eles querem seguir, porque vai ser o aluno que vai escolher, não vai ser a escola que vai impor para ninguém, não. Tá? São os próprios alunos da primeira série que vão fazer a escolha de qual itinerário eles querem seguir. Tá? E aí, quando esses alunos chegarem lá no terceiro ano, o que vai acontecer com eles? Eles vão ter só 10 aulas de formação geral, onde vão ter todas as matérias lá, filosofia, química, né, biologia, matemática, né, todas vão estar lá, e ele vai ter 20 aulas de itinerário, 20 aulas de aprofundamento. Tá? Então, percebam que lá na terceira série, os itinerários formativos, eles vão compor aí a maior parte da grade horária dos alunos da terceira série, certo? Deixa só eu voltar, então, na tela anterior. Ó, na tela anterior, então, a gente estava vendo os tipos de itinerários que tem. Então, tem 4 itinerários que nós chamamos de itinerários únicos, tá? Que é o itinerário de linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. E o que significa isso? Vamos supor que um aluno X, né, esse aluno ele decidiu pelo itinerário de linguagens. Significa que esse aluno ele não vai ter aula nenhuma de matemática? Vai. Ele vai ter aula de matemática, mas na formação geral, naquelas 20 aulas que eu mostrei para vocês na outra tela. Ó, deixa eu voltar lá na tela. Ó, então, veja aí na coluna da segunda série. Então, nas 10 aulas que esse aluno tiver de aprofundamento, são as 10 aulas de linguagem, caso ele escolha o itinerário de linguagens, tá? E aí, a aula de matemática, física, química, tal, as outras disciplinas, ele vai ter nas aulas, aí nas 20 aulas de formação geral, tá?
Então, voltando lá. Agora, e se esse aluno escolhesse de matemática, o itinerário de matemática, o que, que aconteceria com ele? Na parte do itinerário, que são aquelas 10 aulas de aprofundamento, esse aluno só teria aulas que fossem voltadas à matemática, mas na parte de formação geral, naquelas outras 20 aulas, ele vai ter aula de português, de filosofia, de história, assim por diante, certo? Então, dependendo do itinerário que o aluno ele escolher, ele não vai se livrar de nenhuma matéria, ele só vai ter mais aulas que são relacionadas a uma determinada disciplina e menos de outras, tá certo? Mas para a realidade que nós estamos vivendo esse ano, como a gente só tem 4 primeiros anos, não é recomendável a escola fazer itinerários únicos, né? Um itinerário que só tenha linguagens, um itinerário que só tenha matemática, um que só tenha ciências humanas, ou só ciências da natureza. É recomendável a escola que ela busque formar turmas com itinerários mistos, que são esses 6 aí que está escrito em áreas integradas. Então, vamos ver o primeiro aí. Do que se trata esse itinerário de linguagens e matemática? Se um aluno escolher esse itinerário, nas 10 aulas de aprofundamento, ele não vai ter aula de história, ele não vai ter aula de filosofia, de sociologia, de biologia, de física e de química. Mas ele vai ter lá nas aulas de aprofundamento, tá? Na formação, aprofundamento não, na aula de formação geral. Na formação geral, ele tem todas as matérias, mas no itinerário que ele escolheu, ele só vai ter aula de quê? Se ele escolher linguagens e matemática. Matemática, português, inglês, educação física e arte, tá? Então, percebam que ele vai ter mais aulas dessas disciplinas, tá? E na parte de formação geral, aí é igual para todos os alunos, independentemente de qual itinerário que ele escolheu, tá? Mas vamos supor que um aluno, ele escolheu outro itinerário nisso. Vamos supor que foi esse último aí, ó, na parte de áreas integradas. A última opção, o último item aí, ó, ciências humanas e ciências da natureza. Vamos supor que a escola decida criar um itinerário de ciências humanas e ciências da natureza e o aluno escolheu esse itinerário. Isso significa que na parte de aprofundamento, nas 10 aulas de aprofundamento, ele não vai ter aula de matemática, ele não vai ter aula de língua portuguesa, de arte, de educação física, tá? Ele vai ter nas 10 aulas de aprofundamento, ele vai ter aulas de história, física, história, filosofia, sociologia, né? Biologia, física, química, tá? Mas, repito, na parte de formação geral, que são as 20 aulas, todo mundo é igual, não importa qual seja o itinerário, tá? Essas mudanças, né, de um aluno para outro vai acontecer apenas na parte dos itinerários, certo? Então, é muito provável que a escola, ela crie pelo menos 4 itinerários o ano que vem para os alunos escolherem. E é provável que sejam itinerários mistos. Por que eu falo provável? Porque os professores ainda não decidiram isso, tá? Porque essa decisão, os professores, eles vão fazer no mês de julho, tá? No próximo mês. E eles vão fazer isso a partir da análise dos projetos de vida dos alunos da primeira série do ensino médio. Então, eles vão ver lá, quando esses alunos pensam sobre o seu futuro, quais são as profissões que geralmente eles pensam? Quais são as disciplinas que eles gostam mais e gostam menos? Tá? Porque não adianta nada a gente criar um itinerário que aí depois nenhum aluno vai escolher. E aí não forma sala. Tá? Então, tem que ser assim, um pouco de acordo com os anseios dos alunos, mas também não pode deixar de levar em consideração os professores que nós já temos aqui na casa, os professores efetivos que permanecem aqui o ano que vem, que é garantido que permanecem aqui o ano que vem, tá? Quais são as disciplinas desses professores,
tá? Porque tem que ser atendido também as matérias dos professores que nós já temos aqui, tá? Então, no mês de julho, os professores vão escolher os itinerários que a escola vai ofertar, e no mês de agosto e setembro, os alunos escolhem, decidem quais são os itinerários dentro desses que a escola abrir, né, decidir, quais que eles vão querer cursar no ano que vem, certo? Vou voltar a tela aqui um pouquinho. Tá. Pessoal, eu já falei um pouquinho, eu já apresentei um pouquinho do programa. E aí, antes de eu partir para os próximos assuntos, eu quero saber de vocês. Quais são as dúvidas? Eu estou no primeiro ano, então só o ano que vem que eu posso escolher qual área eu quero me aprofundar, certo? Espera um pouquinho, Maria. Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui que eu não estou te ouvindo. Fala de novo, por favor. Eu estou no primeiro ano, então só o ano que vem eu vou conseguir escolher qual matéria eu quero me aprofundar, né? Não, Maria de Lourdes, é esse ano. Você vai fazer a escolha, mas você só vai cursar o itinerário o ano que vem. Você vai fazer a escolha agora entre o mês de agosto e setembro. Ah, sim. Tá? Você escolhe agora, e aí o ano que vem, aquele que você escolheu é aquele que você vai trilhar. Tá bom? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente, até agora? Tá tudo claro para vocês até esse ponto? Sim, por enquanto tá tudo claro. Beleza. Então, continuando, pessoal, eu vou lá para outra tela. Só um momentinho. Aqui. Ó, então, como eu estava dizendo para vocês, vamos supor... Não, deixa eu voltar na tela do itinerário. Vamos supor que você é um aluno da primeira série do ensino médio e a escola criou um itinerário de matemática com ciências humanas. E aí você pensou assim, de acordo com a profissão que eu penso para mim no futuro, eu acho que essas duas áreas seriam interessantes, né? Um pouco de matemática, um pouco de história, né? Geografia, filosofia, sociologia, para a profissão que eu vou seguir, parece ser interessante. Vamos supor um aluno, sei lá, pensou em alguma área como, não sei, relações públicas, talvez, né? E aí ele imaginou que esse itinerário seria interessante para ele. Beleza, então ele escolheu itinerário matemática e ciências humanas. E aí começa o ano que vem, né, o ano de 2022, ele começa a ter as aulas, e aí ele começa a pensar assim, nossa, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não deveria ter escolhido um outro itinerário? E aí, o que acontece com esse aluno? Será que ele vai ser obrigado a terminar o ensino médio num itinerário que ele percebeu que não era o mais adequado para ele? Não, tá? Esse aluno, ele, ao final do semestre, ao final de cada semestre, ele pode pedir para mudar de itinerário, tá? Então, eu acho que isso também ajuda a tirar um pouco o peso das costas dos alunos, né, de ficar pensando assim, nossa, mas e se eu escolher um itinerário e depois eu me arrepender? Então, saiba que essa questão de o aluno se arrepender está prevista aí nessas mudanças do ensino médio, tá? Só que, para não haver um prejuízo para o aluno, na aprendizagem do aluno, e até para a questão das organização das escolas, né? Para não haver nenhum tipo de confusão no processo, é que a gente sempre vai estar recomendando para o aluno aguardar até o final do semestre para só aí, então, ele mudar de itinerário. Ele finaliza aquele semestre, porque cada semestre vai ser chamado de unidade curricular, ou vai estar com a sigla UC, né, de unidade curricular. Então, quando finalizar aquela unidade curricular, no final do semestre, se ele não quiser continuar naquele itinerário, ele pode pedir para mudar. Então, vamos supor que aí ele decida mudar para onde, sei lá, ciências da natureza com ciências humanas. Então, só não ter aquela parte de matemática. Ele pode, ao final do semestre, ele pode.
Só que o que o aluno ele vai ter que verificar primeiro? Ele vai ter que verificar se na escola tem o itinerário, se tem vaga. Se não tiver vaga, o aluno ele pode pedir para ir para outra escola, só que ele vai totalmente para outra escola, ele não vai só para cursar o itinerário lá e a formação geral aqui. O aluno só tem a opção de pedir transferência total para outra escola que tenha o itinerário que ele deseja, tá? Então, essa mobilidade por conta da escolha dos itinerários, apesar de não haver a resolução ainda com todos os detalhes, nas orientações que foram passadas para a gente, disseram que o aluno ele vai ter essa possibilidade de mobilidade, de escolha diferente, mesmo que não seja na própria escola, desde que, é claro, tenha vaga na outra escola, tá? Não adianta nada ter o itinerário lá, vamos supor, tem o itinerário lá no Batista, mas não tem vaga, então não tem o que fazer, tá? E aí, se não tiver vaga, o aluno ele permanece no itinerário que ele estava, tá? Mesmo que ele esteja arrependido. Ele só muda se tiver vaga no outro itinerário que ele deseja, tá certo? Bom, e aí, pessoal, vamos colocar uma situação mais concreta, né? Eu fiz, inclusive, uma animação, passei para os professores, pedi para divulgar nos grupos, né? Para introduzir um pouco desse tema com vocês. E aí, nessa animação, tinha alguns exemplos hipotéticos, tá? Então, vamos partir desse exemplo para eu verificar se vocês conseguiram entender bem. Vamos supor um aluno, né, chamado João, que ele tem algumas características. Então, ele é bom com as palavras, tanto na hora da escrita, né, na hora de escrever, quanto na hora de falar. Ele não tem dificuldade na hora de falar em público, né? Mas ele tem muita dificuldade em matemática, em física, tal, em tudo que é aquilo da área de exatas, ele tem muita dificuldade e o desempenho dele é sempre um desempenho muito baixo, principalmente em comparação às outras disciplinas. Digam para mim, qual tipo de itinerário, ou quais tipos de itinerários vocês acham que seriam mais indicadas para um aluno como esse? Seria interessante ele ficar com matemática e linguagens, porque ele se aprofunda no que ele já sabe e fica com uma ajuda com o que ele não é bom. Linguagens, ok. Mas linguagens e matemática, né? E os outros concordam? Seria linguagens e matemática? Sim. Beleza. Então, ó, pessoal, para só ficar bem claro para vocês a noção, a ideia, o objetivo dos itinerários, pensem o seguinte: itinerário formativo não é para fazer nenhum tipo de recuperação do aluno, tá? Então, se ele já tem alguma dificuldade numa determinada área, não é muito recomendado que esse aluno busque justamente um itinerário que tem aquela área que ele apresenta dificuldade. Então, no caso desse João, se ele tem dificuldade na área de exatas, então está incluso aí também matemática, tá? Matemática, física, química, biologia. Então, qualquer itinerário que tenha ou matemática, ou biologia, ou física, ou química, né, das ciências da natureza, nada impede de aí, vamos supor que o aluno, não, mas não quero saber, esse que eu quero fazer. Tudo bem, tá? Mas não seria o mais recomendado para esse aluno, porque o objetivo dos itinerários formativos é justamente que o aluno ele faça um aprofundamento naquilo que ou ele tem já alguma facilidade, ou principalmente que esteja de acordo com o projeto de vida dele. Vamos supor que no caso do João, apesar de tudo isso que eu falei, ele tenha um sonho desde pequeno de ser arquiteto. Se esse for o caso, gente, esquece as outras características. Se ele bater o pé e falar que o sonho dele nada tira da cabeça dele, que ele quer ser arquiteto, então ele tem que fazer um itinerário que tenha matemática, tá? Porque um arquiteto, ele tem que saber, por exemplo, assim, de história, de geografia, essas outras coisas, sim.
linguagens pode ser importante para ele, sim, mas a parte de matemática é extremamente importante. Então, não pode faltar para ele. Então, penso eu que, se fosse um exemplo de um aluno que, por exemplo, quer ser arquiteto, então, ou ele escolheria um itinerário de linguagens e matemática, ou, melhor ainda, um de ciências humanas com matemática, no meu entender, tá? Agora, nada impede que um aluno, apesar de tudo que a gente apresentar para ele achar que está mais de acordo com o que ele pensa sobre o seu futuro, um determinado itinerário, é ele que vai escolher, tá? É o próprio aluno que vai votar, né, em qual itinerário ele vai estar cursando. A única coisa que a gente pede para vocês, pessoal, e para aqueles aos quais vocês vão divulgar essas informações, que vocês falem o seguinte: gente, isso é uma decisão muito séria. Não pode ser tomada se pensando o seguinte, assim, mas a maior parte da minha turma tudo escolheu aquele itinerário, eu vou ficar sozinho, eu vou para outro? Se for o caso, se só você estiver escolhendo um determinado itinerário, significa que é porque só você que tem aquele projeto de vida, só você que pensa naquela determinada profissão. Outros alunos não, tá? Então, essa decisão é séria demais para um aluno ele seguir a turma, né, que está indo para um determinado itinerário, e com certeza depois ele vai se arrepender. Então, ele vai passar pelo menos 6 meses fazendo um itinerário que muitas vezes não tem nada a ver com ele, sendo que ele poderia estar num outro itinerário, fazendo um aprofundamento, estudando matérias que talvez fosse mais do agrado dele, mas por conta que os colegas dele todos foram para um outro itinerário, ele vai atrás? Não, gente. Só que é assim, né, vamos supor que seja um aluno que eu estou vendo, que eu já conheço, que eu já acompanho, e eu vejo que aquele itinerário não tem nada a ver com ele. Eu posso tentar convencê-lo, mas eu não posso ir lá no sistema e mudar lá, assim, não, o João não tem nada a ver com esse itinerário, ele está indo porque ele está seguindo os coleguinhas, eu vou colocar no outro. Não, ninguém aqui na escola pode fazer isso. Nem eu, nem os professores, nem a direção, nem ninguém. Aquilo que o aluno escolher é o itinerário que vai ficar, tá? Pelo menos até perdurar aquela unidade, depois, se ele quiser mudar, ele pode mudar, tá certo? Então, pessoal, esse exemplo que eu dei para vocês era só mais para... É porque assim, eu usei esse exemplo também com os professores e eu percebi que alguns estavam pensando mais nessa questão de o itinerário ter essa função de recuperação. Não tem nada a ver com isso, tá? A recuperação do aluno, ela tem que ser feita na parte da formação geral, tá? Ó, se eu voltar lá, deixa eu voltar na telinha lá. Ó, aqui. É nessa linha aqui da formação geral, nessa linha branca, né, onde você tem lá primeira série 30 aulas, segunda série 20 aulas, terceira série 10 aulas, são nessas aulas que o aluno vai fazer a recuperação daquelas disciplinas que ele tem a maior dificuldade, tá? No itinerário, ele vai fazer aprofundamento e não recuperação, tá certo? Esses que são os objetivos dos itinerários formativos, tá ok? Bom, e aí, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Aí você tem um exemplo da aluna... Alguém vai perguntar alguma coisa? Tá, um outro exemplo aqui, ó. Agora você tem um exemplo de uma aluna que é mais introvertida, né, que é mais tímida, ela tem poucos amigos, a maneira dela de avaliar as coisas, ela é sempre mais racional e menos emocional, menos emotiva, né? E só que, por outro lado, todas as vezes, não importa qual seja a matéria, em que ela precisa usar a imaginação, a criatividade, né? Essa aluna, ela demonstra um bloqueio muito grande, né? Ela prefere que o professor chegue para ela e faça assim, não faça isso, e aí ela vai lá e ela faz. Ou, se você pede para essa aluna fazer uma redação, por exemplo, na parte estrutural, né, você ensina para o aluno como fazer a redação, ela é impecável, ela faz tudo direitinho.
mas na parte que ela tinha que exercitar a imaginação dela, né, a criatividade na hora de escolher as palavras, de como falar, de como convencer, aí ela demonstra toda a dificuldade que ela tem. Quais itinerários vocês acham que talvez seriam mais indicados para essa aluna? Matemática e ciências da natureza. Isso, né? Talvez nessas duas áreas ela se encontre mais, né? Porque veja bem, se aqui está falando da característica dela, que ela, tudo que ela vai tomar uma decisão, ela é sempre mais racional. Então, a ideia da racionalidade, ela quer dizer o seguinte, que ela é mais lógica naquilo que ela vai fazer. Então, pessoas que têm um pensamento mais lógico, geralmente têm mais facilidade nessas áreas de matemática, de exatas, tal. Então, talvez todas essas disciplinas mais exatas seriam mais indicadas para essa aluna, tá? E matérias que, como por exemplo, de arte, já que ela tem dificuldade na parte da criatividade, e já que artes está dentro da área de linguagens, então qualquer itinerário que tivesse linguagens não seria muito indicado para essa aluna, certo? Beleza. Gente, a partir dessas novas informações que eu dei, apareceram mais dúvidas? Não? Ó, Não, então... sem dúvidas. Oi? Oi, Davi? Não, sem dúvidas. Ó, então, eu já vou meio que finalizando a minha fala, tá? Porque não dá para eu estender muito, uma vez que ainda virão mais informações, tá? E mais informações, tá? De como vai funcionar essa questão do ensino médio. Mas o que já está posto, né? Que já está sacramentado, né? Que a questão da quantidade de aulas não muda, tá? Então, vão ser 10 aulas no ano que vem de itinerário e 20 aulas de itinerário no terceiro ano, tá? As possibilidades de itinerário são aquelas que eu passei para vocês. Ah, estava esquecendo de uma coisa importante. Deixa eu voltar até ali. Ah, podia ser aqui, ó. Ó, aqui é aquela mesma tela anterior, né? E aí você tem os 4 primeiros itinerários, que são os itinerários únicos, os 6 itinerários integrados, e percebam que eu coloquei um separado aqui de ensino técnico. Vai ter esse itinerário ano que vem? Até o momento que eu estou falando com vocês, não estava previsto de ter esse ensino técnico. Mas como a gente está trabalhando com uma realidade diferente, né, como a questão do ensino híbrido abriu mais portas, digamos assim, né, com relação ao ensino remoto, pode ser que seja criado um itinerário à distância dentro daquele programa chamado do Novotec, tá? Então, isso aí não está descartado, tá? Mas aqui para a escola, até o momento que eu estou falando com vocês, o que a gente deveria se preocupar em criar como forma de itinerários possíveis para os alunos são entre esses 10 aí, os 4 únicos ou os 6 integrados, de áreas integradas ou mistas, né? Então, esse do ensino técnico, pelo menos por enquanto, não está previsto para ter, ok? Agora, dentro dessa realidade dos itinerários, o que também está certo para a gente são os prazos, são as datas. Então, no mês de julho, os professores decidem os itinerários, quais a escola vai ofertar. Finalizou o mês de julho, começa o mês de agosto, então a gente vai começar a procurar os alunos da primeira série do ensino médio apenas, para que eles façam a escolha de qual itinerário eles vão seguir no ano que vem. Então, os alunos vão ter o mês de agosto e setembro para fazer essa escolha. Tá certo? Tudo bem? Deixa eu voltar a tela aqui. Pessoal, ó, o que eu tinha para apresentar até esse momento para vocês sobre a questão dos itinerários no novo ensino médio é isso.
Tem ainda alguma dúvida? Se não tiver, a gente encerra por aqui, tá? E aí, na próxima vez que a gente tiver uma formação, a gente passa mais detalhes para vocês, né? Porque, assim, até dentro desses itinerários, a gente ainda, aqui na escola, não sabe, por exemplo, como que vai ficar a divisão das matérias dentro de cada itinerário. Porque eles, na semana que vem, provavelmente, eles vão mandar para a escola um cardápio, e aí, nesse cardápio, vai estar falando assim, por exemplo, lá num itinerário de linguagens. O que vai ter dentro desse itinerário de linguagens para o aluno estudar? Então, quando isso estiver posto, aí eu apresento, ou se eu perceber que o material que eles mandaram é bem autoexplicativo, eu coloco nos grupos, peço para os professores compartilharem, ponho nas redes sociais, aí caso os alunos tenham dúvida, eles me procuram. Mas vamos ver como que vai ser aí essa parte do que eles ainda vão mandar para a gente, tá bom? Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Sim. Ótimo. Então, ó, eu conto com vocês para ajudar a explicar essas coisas para os outros alunos, tá? Para aqueles que não puderam participar. Avisa que tem um vídeo, tá? Compartilha aí depois o vídeo quando terminar aqui o processo da Google aí, né? Depois que a gente finaliza a gravação, ela precisa pensar aí um pouquinho, ela precisa criar lá o arquivo. Quando tiver, eu passo, né, para o pessoal do Grêmio, eu passo para os professores, e aí depois os colegas podem estar assistindo. Tudo bem? Olha, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? E tudo aquilo que vocês precisarem saber sobre isso e outras coisas, vocês podem estar me procurando, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde.